Irmãos, nós vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro se encontra em João, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12. E logo após, nós vamos ler Lucas 5. E eu vou dizer já os versículos para que não confundam os irmãos. Então você vai abrir em João, capítulo 5. E em Lucas, capítulo 5. Esses dois evangelhos. Lucas é antes de João, então você pode abrir primeiro Lucas, depois João, mas nós vamos ler primeiro o de João. João capítulo 5 e Lucas capítulo 5 também. Se você desejar acompanhar na versão que eu vou ler, ela vai estar na nossa projeção, a NVI, a nova versão internacional. Se você desejar, você pode acompanhar e pode deixar também a sua Bíblia aberta para que durante a mensagem possa fazer remissão a alguns textos. Então vamos primeiro a João 5, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 12. Aqui na minha Bíblia o título é A Cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" Então nós lemos aí em João 5, a cura do paralítico que ficava junto ao tanque de Betesda. Agora você vai para Lucas, também no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 17 ao versículo 26. Mais uma vez vai estar na projeção. Se você quiser, você pode acompanhar na projeção e pode também acompanhar na sua Bíblia, como lhe parecer melhor. Então, Lucas 5, de 17 a 26. Na minha Bíblia, o título tem: Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: "Homem, os seus pecados estão perdoados." Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?
Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de amor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Volta para o primeiro slide, por favor, Wellington. Nós temos aí duas histórias. Dois homens que igualmente padeciam de um problema de saúde. Dois homens que eram paralíticos, que é a linguagem usada na Bíblia para aqueles que não podiam andar. Dois homens que padeciam deste mesmo mal. Dois homens e um milagre. O milagre de ser curado, voltar a andar, pegar a sua maca e sair caminhando. São dois homens com o mesmo problema de saúde, que tiveram um milagre da parte do Senhor Jesus, mas há muitas comparações possíveis entre esses dois homens que foram curados. Por isso nós vamos navegar hoje nessas duas histórias de um milagre de cura que o Senhor Jesus realizou na vida destes dois homens. O primeiro ponto que eu gostaria que você analisasse comigo é que alguns parecem ter uma vida mais fácil que a sua, mas todos enfrentam problemas. Todos enfrentamos problemas. O homem que ficava ali no tanque de Betesda, ele era paralítico, de acordo com o texto, fazia 38 anos. O texto não diz se fazia 38 anos também que ele estava ali naquele tanque, mas diz que há 38 anos ele padecia deste mal. E como se não bastasse o seu sofrimento físico, aquele homem ainda tinha um sofrimento emocional, porque ele estava sozinho. Não havia ninguém que o pudesse ajudar. Nós vemos isso claramente nos versículos 5 e 6. Inclusive, quando Jesus pergunta a ele, no versículo 7, se ele quer ser curado, a resposta dele é: Senhor, quando eu quero entrar no tanque, não há quem possa me ajudar. E quando eu tento entrar, outro entra na minha frente. O foco daquele homem estava não só no seu sofrimento físico, mas no seu sofrimento emocional. Ele estava sozinho. Inclusive, eu fui procurar estudar um pouco sobre o tanque de Betesda, e há as escavações do tanque de Betesda ainda lá em Jerusalém. E é comum, a história ensina que era comum que familiares abandonassem pessoas da sua família que tivessem doenças ali. Eles pensavam: bom, em algum momento, quando o anjo descer e agitar as águas, essa pessoa pode entrar na água e ser curado. Alguns ficavam ali para ajudar, outros apenas abandonavam. Os que não tinham recursos, os que não tinham família, ficavam abandonados à espera de um momento em que acontecesse um milagre. Então, como se não bastasse ele ter que enfrentar as dificuldades advindas daquela doença, ele ainda tinha que lidar com o abandono, com a solidão. Provavelmente olhar ao redor e ver pessoas que tinham quem os ajudasse. Porque o texto diz: Senhor, quando eu vou tentar entrar, outro já entrou na minha frente. Pensem comigo, se aquele lugar era um lugar de pessoas que estavam com enfermidades, cegos, mancos, paralíticos, todos em comum tinham dificuldade de locomoção para chegar até o tanque. Mas ele disse que outros iam e chegavam na sua frente. Então provavelmente alguns tivessem alguém que o pudesse ajudar, coisa que aquele homem não tinha. Aquele homem era sozinho. Então ele tinha que lidar com o mal físico e também o abandono, a solidão, a tristeza de não ter ninguém que o pudesse ajudar. Do outro lado, já em Lucas, nós temos o paralítico de Cafarnaum. E aí ele tem a mesma deficiência física. Ele também era paralítico. Mas diferente do homem do tanque de Betesda, o paralítico de Cafarnaum tinha pessoas que o ajudassem. O texto deixa claro que havia
alguns homens que o levaram até a casa onde Jesus estava. O texto não diz se eram 2, se eram 3, se eram 4, mas havia alguns homens que o ajudavam. Certamente, algumas pessoas estavam à disposição de ajudar aquele homem. E é interessante perceber que eles não apenas pegam a maca e levam aquela maca até a casa onde Jesus estava. Porque eles poderiam dizer, bom, já fiz a minha tarefa, eu já trouxe esse homem até aqui, agora ele espere uma hora aí que Jesus vai sair, porque a gente não tem condição mais de entrar, porque está lotada a casa. Mas não, eles não se contentam com isso. Eles ainda vão subir na casa para descer aquele homem pelo telhado. Diante disso, diante desse esforço, leva-nos à compreensão de que provavelmente aqueles homens eram amigos daquele paralítico. Porque eles não se contentam em levar ele até ali, mas eles fazem um esforço para que ele chegue ao encontro de Jesus. Talvez você tenha uma visão pessimista das pessoas. Talvez você possa pensar assim, aquele homem devia ter dinheiro e pagou alguém para levá-lo. E aí, como a pessoa tinha sido paga, as pessoas, porque eram alguns homens, então eles não podiam simplesmente abandonar ele ali. Mas aí eu levo você a pensar, ainda que fosse assim, o que eu não acredito, porque nós vamos ver mais à frente um destaque que nos mostra que aqueles homens não estavam fazendo aquilo por interesse financeiro. Mas ainda que fosse, há uma grande diferença com o paralítico do tanque de Betesda. O paralítico do tanque de Betesda não tinha ninguém que o ajudasse. Ele também não tinha recursos para pagar alguém que pudesse fazer isso por ele. Então, ainda que o paralítico de Cafarnaum tivesse dado dinheiro a pessoas para o ajudarem, o paralítico de Betesda não tinha essa opção. Então percebam a grande diferença. Ambos enfrentavam a mesma dificuldade física, mas um tinha quem o ajudasse, o outro não. E por que eu quero chamar a sua atenção para isso? É porque às vezes nós costumamos comparar os nossos problemas com os de outras pessoas. O brasileiro, ele tem uma mania incrível de fazer isso. Se eu digo, olha, eu estou aqui sem óculos, mas eu estou de lente de contato, porque sem lente de contato eu não enxergo, meu grau é muito grande. A pessoa diz, mas quanto você usa? E aí eu vou dizer quanto eu uso. E a pessoa vai dizer, isso aí é muito pouco, eu uso muito mais. Aí o outro vai dizer, você usa mais, mas você sabia que eu tenho um problema na minha córnea, que daqui a algum tempo eu vou ter que fazer uma cirurgia. E o outro diz, rapaz, na minha família o povo fica cego quando fica idoso. Então o brasileiro tem mania de competição. Se a pessoa chega e diz, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, o outro diz, menino, como é que tu adivinhou? Eu estou morrendo aqui de dor de cabeça também. Às vezes nós temos o costume de comparar problemas e dificuldades. E muito mais do que isso, às vezes nós achamos que o problema do outro é mais fácil que o nosso. Mas ele está reclamando, mas olha o tanto de gente que ele tem para ajudar. Ele está reclamando, mas olha ali como a situação dele é bem mais fácil que a minha. Nós costumamos comparar os problemas, ou achar que a vida do outro é muito mais fácil, ou achar que a vida do outro não tem problemas. Que talvez aquele paralítico pudesse até fazer isso. Se ele soubesse dessa história, ele ia dizer, mas aquele homem tinha quem o levasse, eu nem tinha quem me levasse. Aparentemente, a vida do paralítico de Cafarnaum era muito mais fácil, porque tinha quem o ajudasse. E por que eu falei aparentemente? Porque cada um é que sabe a dor e o sofrimento que está passando diante de uma dificuldade. E eu quero dar um exemplo para você disso. Se formos a uma academia de musculação, provavelmente o peso que eu pegar, para alguns dos homens fortes que estão aqui, vão dizer, nossa, mas isso aí, pelo amor de Deus, é muito pouco. Olha só o peso que ela está levantando. E eu posso estar fazendo todo o esforço para levantar aquele peso. E o outro dizendo, mas 5 quilos, e eu dizendo, 5 quilos, eu não aguento. Então você não pode julgar a dificuldade do outro pela sua, porque cada um aqui sabe a dor e o sofrimento que passa e o fardo que está levando. Independente que para você pareça ser mais fácil, não cabe a você julgar o problema que o outro está passando e compará-lo com o seu. Não cabe a você fazer isso. Você pode pensar, mas o dele é mais fácil, mas o dele tem gente que ajuda a carregar. Não nos cabe essa comparação.
O peso que você vai levar não terá a ver com o tempo que você é servo do Senhor. Não terá a ver se você tem família que possa lhe ajudar. Não terá a ver se você tem mais recursos financeiros. O peso que você vai levar diante da dificuldade tem a ver com o que Deus quer capacitar você. Tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. Então, pode passar o slide. Vamos comparar a história. Um não tinha ninguém, o outro tinha pessoas. Mas cada um é que sabe o peso que leva. Pode passar. Eu queria que você ficasse atento a essa frase. A sua prova terá a intensidade que o propósito de Deus tem na sua vida para moldar você de acordo com o que Ele quer fazer. O peso, a prova, a dor que você vai passar terá a exata medida que o propósito de Deus tem para a sua vida. E por isso que você não pode comparar com a vida do outro. Porque Deus tem um propósito na sua vida e tem um propósito na vida do outro. E cada um de nós temos um propósito de Deus em nossa vida. Então o fardo que você carrega é de acordo com o propósito de Deus. Ele não vai deixar que você tenha que passar por uma dificuldade maior do que você possa suportar. Não, Ele não vai. Você pode dizer, eu não aguento, meu fardo é pesado, meu caminhar é difícil, minha dificuldade está cada vez maior. Irmãos, não nos esqueçamos da palavra do Senhor. Ela nos diz que Ele não permitirá uma dificuldade maior que nós possamos suportar. Se você crê na palavra do Senhor, você não pode achar que a sua prova é mais difícil do que você pode suportar. Porque a sua prova terá a intensidade do propósito de Deus para você individualmente. Por isso você não pode comparar a sua prova com a do outro. Você não pode dizer, mas aquela mãe tem um bebê, mas ela tem quem ajude. Aquela mulher está passando dificuldade com o marido, mas os filhos estão com ela. Fulano está passando dificuldade no trabalho, mas eu estou desempregado. O propósito de Deus na sua vida é diferente do propósito do outro. Então não cabe a nós compararmos as nossas dificuldades. Não cabe a nós compararmos as nossas dificuldades. A vida do outro aparentemente pode ser mais fácil que a sua. Mas cada um de nós temos sobre nós um propósito de Deus. E esse propósito é que vai delimitar as provas que iremos enfrentar. Mais do que isso, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Não dê ouvidos à tentação de achar que Deus ama mais o outro do que a você, porque você tem passado provas mais difíceis. Lembre-se do que diz Hebreus 12, versículo 7. Que ele nos ensina que se nós estamos sendo provados, é para a nossa correção. E Deus faz isso para com seus filhos, filhos amados, porque Ele nos ama. Então se você tem passado por provas, dificuldades, por lutas, é porque Deus ama você. Ele não lhe abandonou. Ele está querendo lhe ensinar. Ele está querendo lhe forjar. E ainda para acabar esse pensamento, esse primeiro ponto, eu queria que você não perdesse de mente que a luta que você está enfrentando ou terá que enfrentar não poderá derrotar você. Não poderá derrotar você. Porque Deus está no controle das provas que você está passando. As provas que você está enfrentando estão no propósito de Deus para a sua vida. Se você crer nisso, isso vai tornar a sua prova mais fácil. Não porque tudo vai se resolver mais fácil, mas porque você vai poder confiar e descansar que a prova vai passar, que você vai vencer no tempo certo, que a vontade de Deus vai se realizar, porque você crê no que diz Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, por mais que a prova lhe pareça difícil.
ela terá a intensidade que Deus permitirá para moldar você para o que Ele quer fazer na sua vida. E terminando este ponto, eu queria dizer só mais uma coisa. Quando você parar de comparar o seu sofrimento com o sofrimento do outro, você se tornará uma pessoa mais empática, uma pessoa mais humana. Porque ao se aproximar de alguém que sofre, ao invés de você pensar, mas ele está sofrendo isso tudo por causa de uma besteira dessa? Eu passo por lutas muito maiores. Ao invés de você pensar assim, você vai pensar, a luta que ele está passando é de acordo com o propósito de Deus na vida dele. E ele está sofrendo, mas ele vai vencer. Ele precisa de alguém para estar ao lado. E eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser essa coluna de oração. Então, no momento em que você parar de comparar problemas, você se tornará uma pessoa mais empática, mais humana. E é isso que Deus espera de você. É isso que Jesus deseja forjar no seu caráter. Alguém que sofre pelo sofrimento do outro, que se alegra com a alegria do outro, que sente a tristeza do outro. Então, o primeiro ponto é: alguns podem parecer ter uma vida mais fácil que a sua, mas todos nós enfrentamos problemas. O segundo ponto que eu gostaria que nós entrássemos agora é: Jesus vai ao seu encontro. Não importa por que meio, por qual meio, qual caminho, Jesus vai ao seu encontro. No relato do paralítico de Betesda, nós vemos que Jesus estava indo para uma festa dos judeus. A Bíblia não faz nenhuma questão de enfatizar qual era essa festa, mas a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, ele entrou pela porta das ovelhas. Pode passar. Na cidade de Jerusalém, as cidades antigas, elas eram cidades muradas para que houvesse a proteção da cidade. Nós vemos isso em vários relatos do Antigo Testamento. E em Neemias, nós vemos a reconstrução dos muros. E Neemias, ele vai falar sobre as portas que seriam construídas naquele muro de Jerusalém. São 12 portas, como nós podemos ver aí. E o texto faz questão de dizer que Jesus, ele foi pela porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas, ela também é chamada em alguns textos bíblicos de porta dos gados. E por que Jesus opta por entrar por aquela porta especificamente, sendo que havia outras 12 portas pelas quais ele podia passar? Pode passar o slide. Nós temos aí o mapa de Jerusalém na época de Jesus. E fazendo um recorte neste mapa, eu vejo esta imagem aí do lado, que eu fiz questão de dar um zoom nela para você ver, que a porta das ovelhas, Jesus opta por entrar por aquela porta, porque aquela porta fica perto de onde? Do tanque de Betesda. Será que houve uma coincidência entre 12 portas, Jesus escolher exatamente a porta das ovelhas? Quero dizer mais a você. Pode passar o slide mais uma vez. Esse daí é o retrato do tanque de Betesda, como ele se encontra hoje. A Bíblia diz que havia 5 pavimentos ao redor do tanque de Betesda. E relatos históricos demonstram que como é que se dividia aquilo ali. Os que tinham mais condição financeira, os que tinham mais poder, os que tinham condição de alguém os ajudar, ficavam nos pavimentos mais próximos ao tanque, mais próximos de entrar, caso houvesse ali a agitação. Os que tinham menos condições, os que não tinham nenhuma influência, os que não tinham nenhum familiar que o pudesse ajudar, ficavam mais distantes, ficavam mais longe nos pavimentos. E aí é que eu chamo sua atenção. Seria coincidência que dentre as 12 portas, Jesus escolheu exatamente a porta das ovelhas, a qual está próxima ao tanque de Betesda? Seria coincidência ele ir exatamente no pavilhão, no pavimento em que estava aquele homem? Pode passar o slide. Não, não seria coincidência. Na verdade, há propósito de Deus. O Senhor sabia onde estava aquele homem. Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi ao encontro do paralítico de Betesda. E nós podemos pensar então no paralítico de Cafarnaum. E podemos pensar que aqueles homens que o ajudaram fizeram um grande esforço
para levá-lo até a casa onde Jesus estava. Carregam a maca daquele homem até aquele lugar. Mas quando chegam lá, a casa estava cheia. Havia uma grande multidão. Não tinha como entrar com aquele paralítico. E aqueles homens não desistem, eles persistem, eles sobem na casa, abrem ali um espaço no telhado para descer aquele paralítico. Quanta persistência! Eles poderiam ter medo. E o dono da casa? O dono da casa vai achar ruim a gente subir aqui, abrir o telhado, descer uma pessoa. E a multidão que está lá vai achar ruim. Todos querem ter um momento com Jesus. Será que Jesus não vai ficar com raiva também? A gente colocar assim na frente dele uma pessoa sem ter feito nenhuma pergunta antes? Aqueles homens persistiram, foram persistentes, não desistiram de ajudar. E é por isso que o texto mostra que Jesus viu que eles tiveram fé. E por isso que eu disse naquele primeiro ponto que eu não vejo que havia interesse da parte daqueles homens financeiros. Porque Jesus disse que viu a fé deles. Viu que eles tinham fé. Isso está no versículo 20. No versículo 20, vamos ver o que diz no versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse. Às vezes nós pensamos, quando lemos esse texto rapidamente, que Jesus visualizou a fé do paralítico apenas. Mas o texto enfatiza o plural. Eles tinham. Então aqueles homens tiveram fé em ajudar aquele amigo, aquele homem que eles estavam conduzindo. Pode passar. Na persistência daqueles homens, não havia apenas uma vontade humana de ajudar. Não havia apenas uma predisposição em estender a mão para um homem que tinha dificuldade. Na persistência daqueles homens, havia propósito de Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso? Jesus vai ao seu encontro, não importa por qual meio ele vai fazer isso. Diante dessa comparação entre os dois casos, nós podemos perceber que Deus ele virá ao seu encontro durante a sua luta. Não importa se para isso você está sozinho, se não tem ninguém que possa lhe ajudar, se não tem ninguém que possa lhe estender a mão, se os recursos humanos já se esgotaram, Jesus vai ao seu encontro. Ele vai agir diretamente na sua provação. Ele vai agir diretamente na sua vida. Não importa se não há recursos, se não há meios, humanamente falando, ele virá diretamente na sua provação. Talvez, porém, o Senhor esteja usando pessoas ao seu redor para levar você ao encontro dele. Talvez o Senhor esteja usando pessoas como um instrumento na mão dele para fazer você atravessar essa prova. Talvez ele esteja conduzindo pessoas à sua vida para lhe prestarem essa assistência nesse momento. E mais, talvez você não tenha nem a ciência de que essas pessoas estão sendo enviadas por Deus para lhe ajudar a atravessar essa prova. Pelo contrário, às vezes, apesar de tantas pessoas lhe ajudando, você está se sentindo sozinho. Você acha que Deus não vai vir ao seu encontro. Você acha que não tem ninguém batalhando com você. Mas há guerreiros ao seu lado lhe ajudando. E talvez você nem esteja ciente disso. Você pode estar se sentindo sozinho no meio do seu sofrimento. Talvez não haja ninguém ao seu lado. Talvez não haja mais recursos ao seu redor. Talvez ninguém nem saiba pelo que você está passando. Mas eu quero dizer a você essa manhã: fique firme. Não desista, não perca a fé. Se você está lutando sozinho, olhe para o paralítico do tanque de Betesda. Ele estava sozinho, mas Jesus veio ao encontro dele no meio da sua luta. Você não está sozinho. Ele virá ao seu encontro. Ele dará a força para atravessar a sua prova. Mas se você, assim como o paralítico de Cafarnaum, tem pessoas ao seu redor que estão tentando lhe ajudar, seja grato a Deus e a essas pessoas. Porque tantas vezes
nós estamos tão focados no nosso problema que nós até somos rudes com as pessoas que estão tentando nos ajudar. Você não tem ideia do que eu estou sentindo. Você nem sabe o que é passar o que eu estou passando. É fácil falar quando não é você. É muito bom mandar eu ter fé quando não é você que está passando pela prova. Talvez seja essas palavras que você tem usado para as pessoas que Deus tem mandado para lhe auxiliar. Mas eu quero convidar você a trocar essas palavras por palavras de gratidão. Eu quero convidar você a mudar o seu olhar, parar de focar no seu problema e olhar para o que Deus está fazendo na sua vida. Agradecer a Deus por essas pessoas que têm sido um instrumento na mão dele para lhe ajudar. Pessoas que talvez tenham tentado o tempo todo levar você à presença de Jesus. Agradeça a Deus por essas pessoas. E troque as palavras rudes de condenação, de reclamação, de murmuração, de ingratidão, por palavras de gratidão e louvor a Deus pela vida das pessoas que Deus tem levantado para lhe ajudar. Então o segundo ponto que nós vimos foi: Jesus virá ao seu encontro. Não importa por que meio. Se você está sozinho, Ele vai agir no seu problema. Mas se você tem quem lhe ajuda, Ele vai usar essas pessoas como instrumentos na mão dEle para também lhe dar força para caminhar. E o último ponto, o terceiro ponto, as pessoas vão questionar. Mas não pare de glorificar a Deus. Nos versículos 9 a 12 do texto de João, onde está a história do paralítico de Betesda, vemos que ao ser curado, aquele homem sai com a sua maca, como Jesus havia mandado, e aí se aproximam dele alguns religiosos, homens que vão perguntar: ei, por que você está recarregando a sua maca? Hoje é sábado, não é lícito fazer isso. Irmão, preste atenção. O homem era um paralítico. O homem agora estava andando. E as pessoas prestaram mais atenção ao fato dele estar carregando a sua maca, porque era um dia de sábado. No texto do paralítico de Cafarnaum, os religiosos que ali estavam, os fariseus e os mestres da lei, nós vemos no versículo 21, que ao invés deles olharem para a persistência daqueles homens, eles vão dizer: quem Jesus pensa que é para dizer que está perdoado o pecado dessas pessoas? Perceba que diante do que Deus faz, ou do que Deus pode fazer, sempre vai haver questionadores. Sempre vai ter pessoas, sempre vão haver pessoas que vão questionar, que não vão focar no que Deus faz ou no que Ele pode fazer, mas vão focar em qualquer outra coisa, para tirar a sua atenção do que Deus quer que você tenha a sua atenção. Seja um grande milagre, ou então a alegria de sentir a presença de Deus no meio da provação, sempre haverá alguém ao seu lado tentando tirar o seu foco da adoração ao Senhor. Onde é que está o seu Deus? Por que você está passando por isso se você é crente? Você orou tanto e Deus só lhe deu esse emprego? Mas você estudou tanto e só passou nessa faculdade? Mas você estudou tanto e só tem isso? Mas você se esforçou tanto e só conseguiu comprar esse imóvel? Sempre haverá palavras de desestímulo. Sempre haverá palavras de confrontação. Sempre haverá palavras de questionamento da sua fé e até do seu Deus. Não perca seu tempo dando ouvido a isso. Não perca seu tempo dando ouvido a estas pessoas. Não pare de glorificar a Deus.
Não pare de adorá-lo. Não pare de louvar e agradecer para dar ouvido aos questionadores. Só você sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. Pode passar o slide. Só você sabe o quão difícil foi atravessar esse caminho. Só você sabe o quão difícil foi chegar até onde você conseguiu chegar. Então não perca seu tempo ouvindo o que as pessoas vão falar. Porque só você sabe a alegria de chegar onde você chegou. Só você sabe a gratidão do seu coração a Deus por chegar aonde você chegou. Então não perca o seu tempo dando ouvido a essas pessoas. Não perca seu tempo dando ouvido às palavras de questionamento, de confrontação. Pode passar. Faça como o paralítico de Cafarnaum. Ao invés dele perder tempo com os questionamentos que os homens estavam fazendo ali, quando Jesus disse: levante, pegue a sua maca e ande. O texto diz: imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Aquele homem, ele não perdeu tempo em ficar ouvindo os questionamentos. Ele não perdeu tempo em ficar ouvindo as confrontações. Ele levanta, pega a sua maca e vai para a sua casa louvando a Deus. E essa deve ser a nossa postura também. Quando alguém questionar onde você chegou, quando alguém questionar a sua prova, questionar o seu Deus, questionar o porquê que você está passando por isso, não perca seu tempo. Não dê ouvidos. Sua atenção deve estar em louvar e glorificar a Deus. Porque Ele veio ao seu encontro durante a sua prova. Então seja diante do milagre de Deus, ou seja diante da presença dEle durante a prova, não dê ouvidos a qualquer outra coisa. Continue louvando e glorificando a Deus. Para concluir esta reflexão desta manhã, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, como Ele falou ao meu, através dessas duas histórias de um milagre de cura. Eu convido você a não comparar a sua dor e o seu sofrimento com a dor da pessoa que está próxima a você. Deus permitiu a luta que você pode suportar. E Ele permitiu porque Ele tem propósito em sua vida. Amém. Ele só permitiu essa prova porque Ele te ama. E Ele quer moldar a sua vida. Deus não ama mais o outro porque a vida do outro aparentemente é mais fácil que a sua. Se Ele permitiu que você passasse por essa dificuldade, é porque Ele tem propósito com você. E é por isso que quando chegar o momento em que você sentir a presença de Deus, ou que você receber a vitória em meio à sua luta, não se preocupe com o que os outros vão dizer. Porque você não tem que se preocupar com a dor do outro, e você também não tem que se preocupar com o questionamento que o outro faz. Você tem que se preocupar em louvar a Deus, glorificar a Deus em meio à provação. Se você não tem ninguém que lhe ajude, se você está se sentindo sozinho, Jesus virá ao seu encontro. Não importa se não tem quem lhe ajude, não importa se não há recursos, não importa se você sente que as suas forças estão acabando, você vai ter um encontro com o Senhor no meio da provação. Se você tem pessoas que estão ao seu redor lhe ajudando, seja seu cônjuge, seus filhos, sejam amigos, irmãos da igreja, sejam pessoas que estão trabalhando com você, louve a Deus e agradeça a Deus pela vida dessas pessoas. Não perca o seu tempo questionando essas pessoas. Não perca seu tempo reclamando. Não perca seu tempo confrontando as pessoas que estão tentando lhe ajudar. Deus tem enviado essas pessoas para lhe ajudar. Então, não pare de glorificar a Deus diante das palavras de questionamento. Mantenha seus olhos em Deus e no que Ele fez e no que Ele faz
e na fé e na crença do que Ele ainda vai fazer. Não dê ouvidos às palavras que tirarão os seus olhos daquilo que Deus te concedeu ou que ainda vai te conceder.